O suporte dos torcedores às vezes pode ser tão inspirador que às vezes eles realmente se tornam o 12º jogador em campo. Mas no futebol, frequentemente ocorreram momentos em que a influência dos fãs se transformou em algo maior do que apenas um impacto psicológico nos jogadores. E hoje vou falar sobre os casos em que o comportamento dos torcedores ultrapassou os limites permitidos. Bem galera, já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e comentem qual foi o momento no futebol que você acha que a torcida mais exagerou. Tenham um bom vídeo, vamos lá! Uma verdadeira loucura aconteceu na última rodada da Bundesliga no confronto entre Hamburgo e Borussia Mönchengladbach. Naquele dia, apesar da vitória, os dinossauros foram rebaixados pela primeira vez na história do clube devido ao resultado em uma partida paralela. No início, nada parecia indicar problemas. Os jogadores do Hamburgo, assim como os torcedores, ficaram arrasados com o acontecimento. Mas depois de alguns minutos, a principal seção de torcedores começou a jogar diversos fogos de artifício no campo. Em um momento, parecia mais um show pirotécnico do que o fim de uma partida de futebol. Centenas de policiais e seguranças correram para o campo. As equipes da polícia construíram uma parede real, e o árbitro principal Félix estava explicando algo aos funcionários naquele momento. Logo em seguida, apareceram policiais com cães e cavalos. No final, os torcedores se acalmaram e os jogadores do Hamburgo agradeceram aos torcedores pelo apoio. Todos nós sabemos que a rivalidade entre o Real Madrid e o Barcelona é uma das mais intensas no futebol. Uma prova disso foi a reação das arquibancadas do Camp Nou ao gol do ex-atacante do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, quando o português se dirigiu à bandeira de escanteio para comemorar. A maioria dos torcedores reagiu de forma extremamente emocional. Um jovem fã do Barcelona mostrou o dedo do meio para Cristiano Ronaldo. Já um torcedor mais velho ficou tão irritado que cuspiu nas costas do português. E o que dizer da mulher que estava em completo histerismo? Lionel Messi também teve que suportar tal atitude dos torcedores adversários. No entanto, o argentino enfrentou uma situação muito mais engraçada em um jogo fora de casa na fase de grupos da Liga dos Campeões contra um time grego. Um torcedor do clube rival invadiu o campo no meio do jogo. Ele parou na frente de Messi e começou a mostrar o dedo do meio com um sorriso. Mas a diversão do torcedor foi rapidamente interrompida pelos seguranças. No derby de Londres entre Arsenal e Tottenham, o atacante dos Gunners, Robert Pires, quase saiu da linha quando um torcedor do Spurs jogou uma bola nele grosseiramente antes de um arremesso lateral. Em resposta, o francês tentou assustar o fã, fazendo parecer que queria revidar. O árbitro da partida não puniu Pires por suas ações, e pelo contrário, começou a acalmar o jogador e lhe pediu para não cair em provocações. Mas o atacante não ouviu o árbitro e continuou o conflito, trocando insultos com os torcedores. Um episódio engraçado ocorreu com Haaland quando o atacante ainda jogava pelo Borussia Dortmund. Quando o norueguês marcou seu gol pelo clube em uma partida fora de casa contra o Wolfsburg, ele comemorou a conquista do gol de uma forma bastante interessante. Ele se aproximou da arquibancada, ajoelhou-se e começou a apontar o dedo para uma mulher sentada. A senhora não gostou do gesto do jogador e, em resposta à sua comemoração, começou a mostrar o dedo do meio. Em Birmingham, no derby entre Aston Villa e Birmingham, a situação acabou saindo do controle. Um fã dos donos da casa invadiu o campo e, sorrateiramente, nocauteou o meio-campista do Villa, Grealish, com um soco direto na cabeça. Os seguranças interviram rapidamente, agarrando o criminoso e o levando embora. Enquanto saía do campo, o torcedor acenou para a multidão, dando-lhes beijos no ar. Um pouco depois, o inglês respondeu com um gol, onde os torcedores do Birmingham já não teriam motivos para comemorar. Já o caso em uma partida do campeonato francês entre Brest e Montpellier pode ser considerado verdadeiramente único. Quando o jogador cobrou o pênalti, dois torcedores do Brest mostraram sua parte traseira para distrair o adversário e tentar impedir que ele marcasse o gol. No entanto, infelizmente, os esforços dos fãs foram em vão, já que o jogador do Montpellier converteu o pênalti. O derby de Milão entre Milan e Inter é um dos mais quentes da Itália, e em um desses jogos, o lendário goleiro dos rossoneris, Dida, se tornou vítima de um incidente bastante desagradável. Primeiro, o brasileiro viu alguns fogos de artifício na sua frente, e então um deles voou diretamente em sua cabeça. Felizmente, o goleiro não se machucou, mas foi preciso a ajuda de seus companheiros de equipe para levá-lo para o lado do campo.
Em 2015, durante o derby de Manchester, o meio-campista do Manchester United, Fred, foi em direção à bandeira de jogo para realizar uma jogada padrão. Mas neste momento, os fãs do City começaram a gritar algo em direção ao brasileiro. E então um objeto estranho voou das arquibancadas. Os jogadores da equipe da cidade pediram aos seus torcedores que se acalmassem. E aparentemente, tudo foi resolvido. Mas após o jogo, começaram as investigações. Como podemos ver no replay, um dos torcedores do City fez um gesto racista em relação a Fred, imitando um macaco, que é considerado a mais grosseira violação na Inglaterra. Logo após o jogo, ele foi identificado e detido até que as circunstâncias fossem esclarecidas. Em um jogo entre Vila Real e Barcelona na temporada 2013-2014, o lateral do time catalão, Daniel Alves, habilidosamente saiu de uma situação em que um torcedor do Vila Real tentou insultá-lo por motivos raciais. Quando o brasileiro estava se preparando para cobrar um escanteio, ele viu uma banana que havia sido jogada perto dele. Em vez de ficar ofendido e expressar sua indignação, Alves calmamente pegou a fruta do chão e a comeu como se nada tivesse acontecido, e então cobrou o escanteio normalmente. Muitos não gostam de Neymar por seu estilo de jogo, lágrimas, caretas, simulações e rolagens no gramado. E em uma partida fora de casa contra o Nimes, em sua segunda temporada no PSG, Neymar ficou conhecido por uma ação muito expressiva. Depois de marcar um gol aproveitando um chute cruzado, o brasileiro correu em direção à torcida adversária para comemorar e parou em frente a uma faixa que dizia Neymar Chorão. O atacante de forma provocativa parou ao lado da faixa e começou a zombar dos torcedores, fingindo lágrimas. Em uma final do Campeonato Europeu de 2004 entre as seleções de Portugal e Grécia, um torcedor invadiu o campo e fez algo que muitos torcedores do Barcelona sonhavam fazer. O jovem desceu das arquibancadas, correu quase todo o campo com uma bandeira do Barcelona e a jogou no rosto de Luís Figo, que havia saído do clube catalão de uma maneira controversa anos antes, para jogar no Real Madrid. Mas a história não acaba aí. O torcedor continuou sua maratona, invadiu a rede do gol e acabou sendo alcançado pelos seguranças. Já em uma partida envolvendo o Spartak de Moscou e o Saturn Ramenskoy, um torcedor, aparentemente desconfiado do jogador Alex, do Spartak, decidiu correr para o campo e bater o pênalti. Por sinal, ele conseguiu marcar. O chute foi tão inesperado que o goleiro Kinski nem sequer se mexeu. No entanto, infelizmente, o gol não foi validado. Em um dos jogos da Liga Escocesa, um torcedor invadiu o campo. Ele torcia para o time de Hepburn, que naquele momento estava perdendo para os Rangers por 1-0. O rapaz não suportou tanta audácia, e, assim que um defensor dos visitantes ficou perto dele, ele imediatamente começou a agir. Primeiro, ele bateu na bola, claramente se preparando para uma briga, e depois começou a empurrar o jogador de futebol. Isso não agradou muito ao atleta, que ficou irritado e quase começou uma briga. Naquele momento, o rapaz com capuz, aparentemente, ficou um pouco assustado. Mas, em vez de se proteger, ele decidiu responder ao jogador de futebol novamente. Em vez de uma briga, houve um empurrão amigável, mas a briga nunca aconteceu. Talvez o caso mais famoso de um torcedor invadindo o campo tenha ocorrido durante a final da Liga dos Campeões de 2018 entre Liverpool e Tottenham. Naquele momento, durante o primeiro tempo, uma torcedora seminua correu para o campo, conseguiu passar pelos seguranças e correu até o meio do campo, depois parou e permitiu que o guarda detivesse. Durante o derby de Londres entre o Arsenal e o Tottenham no Emirates Stadium, um torcedor dos Gunners decidiu jogar uma garrafa plástica com água no meio-campista Dele Alli. De repente, ao ver o objeto voando em sua direção, o inglês ficou um pouco assustado e até pensou em dizer algo gentil ao torcedor. Mas o defensor do Arsenal acalmou o oponente e resolveu o conflito. Em um jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões entre Bayer Leverkusen e Juventus, um dos torcedores do clube alemão queria tanto tirar uma foto com a principal estrela da velha senhora, Cristiano Ronaldo, que se aproximou dele por trás e agarrou suas costas. Mas o português não apreciou esse gesto e tentou assustar o fã. Mas neste momento, o fã já estava nas mãos dos guardas e o espaço pessoal de Ronaldo não estava mais ameaçado. Durante o derby londrino entre West Ham e Tottenham, ficou tão entediante que um torcedor do West Ham decidiu correr por todo o campo e bater uma falta na área da sua própria equipe. Surpreendentemente, ele até conseguiu ultrapassar a barreira e chutar perto da trave, mas para o goleiro, este chute não representou uma ameaça real.
Bem galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!